Galera, é o seguinte, esse mês eu estou fazendo uma série de mensagens aqui cujo título é Essa Tal Igreja. Episódio número 1, que não foi gravado, deu problema no som, episódio número 1, eu falei da igreja como um hospital. Um lugar onde as pessoas encontram pronto socorro. Tem uma emergência e a igreja está lá. E isso é uma coisa maravilhosa. No segundo episódio da semana passada, eu falei da igreja como uma comunidade terapêutica. Um lugar onde, muitas vezes, milagres emocionais acontecem. Hoje, eu queria falar da igreja como uma comunidade libertadora, como uma comunidade da libertação. Jesus foi um ser muito livre, gente. Se não o maior, pelo menos um dos maiores seres livres que já pisaram aqui na face da terra. Jesus foi muito livre. E alguns traços na vida de Jesus nos indicam esse grau de liberdade que ele tinha. Porque eu e você, nós somos, só para começar a conversa, muito escravos e escravas das expectativas que existem ao nosso redor. A gente já nasce com enormes pesos de expectativas dos nossos pais. A gente nasce num mundo pronto. E o que é pior, né? Ou melhor, o que é desafiante. A gente não nasce pronto. O mundo está pronto e a gente vai se construindo dentro deste mundo. E haja coragem para ser livre no mundo que já está pronto para nós. Jesus nasceu no mundo pronto. E você sabe uma das coisas mais incríveis que Jesus fez? Logo no início da sua vida, logo quando ele, no momento mais crucial da sua existência, ele peitou todas as expectativas que se tinha a seu respeito. E, gente, quebrar a expectativa não é fácil. A gente precisa de muita coragem, a gente precisa de muita liberdade. Você pode imaginar quando você teve que dizer para o seu pai ou para sua mãe alguma coisa do tipo, mas eu não quero ser isso. Quantas pessoas passam a vida e não têm coragem de dizer isso? Quantas pessoas se submetem a essas expectativas? Nos dias de Jesus, havia uma ansiosa expectativa. As pessoas estavam esperando um Messias. Sabe o que é o Messias, né? Alguém que vem para salvar todo mundo. E aí, nessas expectativas, havia alguns lugares. Só mostrar o seguinte, havia um grupo religioso que dizia o seguinte, o Messias, aquele que Deus vai enviar para resolver toda essa situação. Você pode reparar que a gente nunca se livrou da ideia de que a gente precisa de um Messias. Já reparou isso? A gente está sempre, o tempo todo, apostando em pessoas que venham nos salvar. E aí, o que acontece? Jesus vem num tempo onde havia um grupo que dizia o seguinte, o Messias, ou seja, aquele que virá nos salvar, vai se revelar, vai se manifestar nos desertos. É lá no deserto. E ele vai provar que é o enviado de Deus, porque não adianta eu chegar aqui e dizer assim, galera, todo mundo acredita em mim, eu sou enviado de Deus, eu vou ter que provar isso para você. E aquele grupo tinha a seguinte expectativa, ele vai fazer isso no deserto. Mas sabe qual o problema? É que tinha um outro grupo religioso que dizia o seguinte, peraí, nada disso, vocês é que vivem nos desertos, porque vocês acham que a vida na cidade é uma vida superficial, vocês fugiram no deserto, vocês estão projetando que Deus vai enviar um Messias com a cara de vocês, um libertador com a cara de vocês, que vai fazer milagres no deserto. Tinha um outro grupo que dizia o seguinte, nada de deserto. O verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro libertador, sabe quem é? É aquele que vai dominar politicamente. É um rei poderoso, que vai ter à sua disposição exército armado para simplesmente libertar a nação, o povo, nos libertar. Havia uma expectativa de que ou ele se manifestaria no deserto, ou ele seria uma figura política poderosa, tendo sob o tacão das suas mãos todo o poder. E tinha um outro grupo que dizia, vocês dois estão errados. O Messias, o Filho de Deus, o Deus, o libertador que virá, ele só pode ser e só vai se revelar no templo. Onde é que Deus está? Deus está no templo. Então, o Filho de Deus vai se revelar aqui, no templo. Você tinha o deserto, você tinha o trono e você tinha o templo. 3 expectativas esmagadoras. Jesus vem, passa 40 dias de jejum no deserto.
uma figura chamada Satã, que é aquele que divide, aparece e começa a tentar Jesus. E na primeira coisa que faz, diz assim: se você é de fato o Filho de Deus, se você é... Presta atenção no que eu vou dizer. Há coisas que a gente precisa dizer para a gente, não é para os outros, não. O Satã, o diabolos, aquele que divide, chega e diz assim: se você é filho de Deus, aqui no deserto, transforma essas pedras em pães. Imagina se Jesus fizesse isso. Deserto cheio. Quando a gente pensa em deserto, a gente está pensando no deserto subsaariano da África, onde só tem ali areias. Não, estamos falando de terras pedregosas, arenosas, e você tinha muita pedra. Se Jesus transformasse assim, ó, virou pedra em pão, aquela galera do deserto diria o seguinte: está vendo aí? Eis o Filho de Deus que transformou pedra em pão no deserto. E Jesus disse: não. O diabolos leva Jesus a um determinado lugar, abre as cortinas da história do tempo e diz: você está vendo aquele exército ali? Você está vendo aquela pessoa importante ali? Você está vendo aquele poder militar, político ali? Eu quero te dizer o seguinte: se você vender a alma a mim, essa oferta está o tempo todo em cima da nossa mesa, viu? Se você vender a alma a mim, eu te farei a pessoa mais poderosa desse mundo e você reinará. Se Jesus dissesse isso, ok, sabe o que aconteceria? A galera que achava que Deus iria entrar na história ou se revelar como libertador e que viria como um rei, diria: tá vendo? Eu acertei. Sabe o que Jesus disse? Não. O diabolos, aquele que divide, não satisfeito, o leva até... Olha que palavra, você já ouviu a palavra pináculo? Essa é uma palavra só para quem conhece o português mais antigo, lê a Bíblia na versão anterior. Mas você sabe o que é pináculo? Sabe quando você tem uma igreja, você tem, digamos assim, uma torre, você tem a parte bem de cima ali, sei lá, do relógio para cima, a ponta mais alta. E diz assim, ó: se joga daqui, diz o Satã, o diabolos, porque está escrito a teu respeito que na hora que você se jogar, os anjos vão vir. Na boa, se eu fosse Jesus, dos 3 cenários, eu preferiria esse. Quanto mais purpurina, melhor. Se se jogava ali, os anjos viriam, todo mundo diria assim: caraca, eis o Messias religioso aí. Sabe o que Jesus diz a essas três expectativas, a essas 3 propostas? Ele diz não, não e não. E sabe por que ele diz não? Porque só um ser muito livre é capaz de dizer não. Aquilo que nos desumaniza, aquilo que nos desfigura, só um ser muito livre é capaz de se construir num mundo que está pronto. Jesus era muito livre. Muito livre. Livre para chegar numa festa de casamento e a água acabar, o vinho acabar, e ele diz assim: traz para mim 6 talhas d'água aí, e transformar a água no melhor vinho. Cara, tem gente que é tão obcecado com sistemas religiosos opressores que diz assim: é vinho sem álcool. Ele vai lá e transforma o negócio no melhor vinho. Jesus é tão absurdamente livre que quando ninguém queria tocar no leproso, ele ia lá e dizia assim, o leproso dizia assim: você pode me curar? Ele disse: não só posso, como vou te curar tocando na tua pele. Jesus é tão absurdamente livre que ele conversa com uma figura irritante. Tinha uma galera que irritava Jesus até o fio do cabelo. Porque Jesus não pode ser careca, na verdade. Olha as nossas imagens, Jesus não pode ser. Irritava até o fio do cabelo. E aí, Jesus vai lá. Jesus era tão livre que ele sentava com uma pessoa que lhe irritava profundamente. Senta com o cara na varanda, tranquilo, ali, sentado na varanda. E o cara falando as maiores besteiras. E Jesus ali, no meio da cena, que está ali, eu imagino assim, aquela cena na varanda, Jesus sentado e tal. No meio da cena entra uma mulher. Uma mulher que simplesmente, sabe o que faz? Abraça os pés dele, chora uma quantidade de lágrimas suficientes para molhar-lhe os pés, e faz um ato erótico, revolucionário, que, claro, a gente não fala tanto na igreja, as mulheres mais púdicas, mais santas, mais certinhas, sempre andavam em público, naquela época, com o cabelo preso.
Costumes e costumes e costumes. Você sabe em que circunstância uma mulher soltava os cabelos? Na hora de namorar, na intimidade do quarto. Esta mulher entra nessa cena com os cabelos presos, provavelmente, ou já soltos, abraça Jesus, chora nos pés e faz o seguinte: enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Sabe o que aquela figura irritante disse para Jesus? Claro que você não é o Filho de Deus. Claro que você não é o libertador. Porque se você fosse libertador, você saberia que essa mulher é prostituta e o Filho de Deus não se deixaria tocar por uma prostituta. Jesus é tão absurdamente livre que Jesus diz assim: meu irmão, deixa eu te mandar uma parada aqui. Eu entrei aqui e você não cumpriu a regra mais elementar de hospitalidade. Só lembrar o seguinte: naquela época, galera, vocês estão pensando que tinha esse sapato aqui? Eram alparcas, eram sandálias. Imagina, terreno arenoso, sol causticante, depois de 15 minutos de caminhada, o que acontecia com os seus pés? Era uma mistura horrível de suor, areia. Por isso que uma das coisas mais fortes que você podia fazer para saudar a pessoa que visita a tua casa naquela época, sabe o que era? Qual era a primeira coisa que você fazia? Para dizer, você é bem-vindo aqui. O que você fazia? Eu pego uma bacia d'água e tinha um detalhe. A classe mais dominante não enxugava o pé, ou melhor, não lavava o pé do seu hóspede. Quem fazia isso? Sabe como é que se chamava essa pessoa? Servo / escravo. Servo, escravo, lava os pés do meu hóspede ilustre, bolinha. Jesus entra na casa do cara, o cara não cumpre isso, é como se você chegasse lá em casa e a Márcia não tivesse preparado todo o arsenal de appetizer de entrada. Isso é um absurdo. Não aconteceria. Jesus entra, o cara não faz nada. E Jesus olha para o cara e diz, irritante essa figura. Jesus olha para o cara e diz assim: cara, você não lavou os meus pés? Da hora que essa mulher chegou aqui, tudo que ela está fazendo é molhar os meus pés com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos. E Jesus então manda uma mensagem incrível e diz: cara, deixa eu falar um negócio para você. Essa religião que oprime, que divide, que esse discurso de ódio não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Sabe por que Jesus fez tudo isso? Porque Jesus era absurdamente livre. Uma última coisa. Todos os mestres da época guardavam uma certa cerimônia mística para que os seus discípulos não se aproximassem muito. Você pode ver o seguinte: sabe os nossos gurus, aquelas pessoas distantes, assim, sabe os nossos ídolos, aquelas pessoas de longe, que a gente olha assim, e aí a gente idealiza famílias, pessoas e tal, como se fossem pessoas meio que perfeitas. Se a gente convivesse pelo menos um dia nos bastidores das pessoas que a gente mais admira, pelo menos a gente teria uma visão mais realista delas. E os mestres na época de Jesus tinham essa coisa, né? Sabe o mestre que entra ali e mantém uma certa distância para manter a mística, a adoração. E naquela época, e nunca deixou de existir, naquela época, você tinha uma das maiores imbecilidades que a natureza humana já criou, que é um ser escravizar outro. Cara, assim, é impressionante como que alguém, um dia na história, em nome de Deus, disse: você é meu escravo. E a palavra grega que se usava para os dias de Jesus era doulos, servo ou escravo. E o escravo tem uma relação com o seu senhor, que é uma relação de obediência. É por isso que os sistemas religiosos, eles simplesmente, o tempo todo, focam na obediência. Na obediência. E Jesus explode isso quando ele diz assim: sabe vocês, eu não chamo vocês mais de servos. Vocês não são meus escravos. A nossa relação não está baseada em obediência como regra da relação. Eu vos chamo meus amigos. Você pode imaginar o que é isso para outra pessoa? Os caras olhavam para Jesus e diziam assim: você é
o Filho de Deus. Você é o nosso libertador. E o Deus encarnado, o libertador, olha para eles assim, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês já não são mais meus servos. Sabe por quê? Porque as metáforas contam. Aquilo que a gente imagina reforça, aquilo que a gente fala reforça o que a gente pensa. Jesus olha e diz assim, vocês são os nossos, vocês são meus amigos e minhas amigas. Ainda a gente falava, né, Gildo e Marcos, sexta-feira, sobre Rumi, um poeta místico islâmico, que dizia que a amizade é a antessala do céu. É como se a experiência da amizade antecipasse isso que a gente chama e espera no nosso coração como céu. Essa fala de Jesus, ela não é só de um empoderamento emocional, ela liberta a gente de visões opressoras de Deus, de visões opressoras da sociedade. Sabe como é que eu me apresento para você? Bom dia. Anota meu CPF aí para você mandar um pix, tá? 270-847-95553. Meu nome? Sou Eduardo. Sabe quem eu sou? Eu não sou servo de Jesus. Eu sou amigo dele. Eu não sou escravo de Deus. Eu tenho uma parceria incrível com um Deus de amor que me chamou para sentar à mesa e caminhar comigo. Porque os meus filhos não são servos. Eu não quero a obediência dos meus filhos. Eu quero que os meus filhos me amem. E quando eles me amam, eles me obedecem. Não porque eu sou um pai insano, sem noção, sem lógica, mas porque o amor que eles me devotam não é um amor cego. Sabe aquela história que um amigo de um amigo me contou, e que eu ouvi o amigo contando em público, que eu reproduzo para você? O filho dele cresceu, adolescente, aqui, ó, braço grande, moleque, academia, olhou para o pai, chegou um dia, subiu no sofá e ficou assim, pai, agora eu sou maior do que você e mais forte do que você. E você não tem medo? Ele diz, claro que não. Enquanto você me amar, você não vai me fazer mal, cara. Você só vai usar força e poder quando o amor na nossa relação desaparecer. E as nossas relações, elas são escravizantes porque elas estão na base da autoridade, do autoritarismo, elas estão na base das hierarquias, elas estão na base do medo e do poder. Vem Jesus e diz, eu que tinha todo o poder, abro mão do poder para dizer uma coisa para você. Você é meu amigo e minha amiga. Todas as vezes que uma igreja rompe com essa lógica do poder, rompe com essa lógica do ódio, rompe com essa lógica do autoritarismo, rompe com essa lógica das hierarquias, todas as vezes que isso acontece, esta se torna uma comunidade da libertação e repete a figura indelével de Jesus de Nazaré. Alguém que nunca usou o poder para dizer, eu sou o filho de Deus. Sabe o que acontece? Sabe qual é a história que acontece depois daí? Os seus discípulos, encantados com essa nova visão, deram as suas vidas. Uma geração gerou outra geração, uma geração gerou uma geração que chegou até nós hoje. CPBT, eu e vocês. Eu tenho muito orgulho de que esta é uma comunidade da libertação. Uma comunidade onde a gente encontra liberdade. Liberdade, sabe por quê? Porque a suprema liberdade nos foi dada naquele que disse, você é meu amigo, senta aqui comigo e vamos construir essa história juntos e juntos. Que bom que você está aqui, que bom que você está aí. Igreja, comunidade da liberdade. Feche os teus olhos por um instante. Jesus querido, obrigado pela tua vida, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua mensagem, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Muito obrigado. Livra-nos de repetir sistemas opressores. Livra-nos de repetir sistemas escravizantes. Abaixo as hierarquias que ferem, que arrebentam. E que possa ir sendo cultivado cada vez mais essa coisa que você nos ajudou e tem ajudado a construir ao longo do tempo. Uma comunidade da liberdade. Uma comunidade que faz as pessoas serem livres
amam a liberdade e promovem a liberdade. Jesus, que seja assim, que seja assim, que seja assim.